Existem modelos em que se pensa que a origem da nossa inteligência ou da nossa consciência vem do mundo quântico. Isto ainda é um campo muito recente, ainda não se sabe ao certo com o que é que estamos a lidar. Uma sociedade livre e verdadeira é uma sociedade que não existe fisicamente. É uma sociedade que pode existir se quiser, mas ao mesmo tempo está no caos, está no quântico, está no nível. Olá, sejam bem-vindos ao Original Dreamers. Olá a todos, espero que se encontrem bem. Hoje o Igor vai nos falar aqui de vários temas muito interessantes sobre a origem da inteligência, sobre computadores quânticos e sobre o perigo das sociedades hipertecnológicas, entre outras coisas dentro assim deste tema. Acho que vai ser muito interessante. Então, o contexto desta conversa que eu vou ter hoje convosco são também algumas conversas pessoais que tenho com a Sara e com alguns amigos meus e que dessas conversas surgiram alguns temas interessantes nos últimos temas, no que toca à inteligência artificial, ou será que a inteligência artificial não é mais do mesmo, não é mais do que uma inteligência que já existia antes? E depois, qual a relação desta inteligência com o mundo em que nós vivemos? Como é que isso pode afetar o nosso futuro? Qual a origem disso? E tirar algumas outras ilações sobre tudo o que se está a passar e a nossa existência, de uma maneira assim muito geral, mas eu depois quero particularizar para a discussão que vamos ter. Então, para realizar esta discussão, eu selecionei aqui um conjunto de duas perguntas e respostas de uma interação que eu tive com o chat GPT e que vocês penso que vão achar que é extremamente interessante. Antes do Igor continuar, eu gostava só de fazer uma breve introdução sobre os estudos que o Igor tem. Ele realizou um mestrado em Engenharia Informática, tem uma pós-graduação em Biologia Computacional e está a realizar uma pós-graduação em Biologia Molecular e Celular. Podes continuar. Ora bem, a primeira pergunta que eu fiz ao chat GPT consiste no seguinte: suponhamos que a inteligência, seja humana ou de outras espécies, tenha a sua semente no mundo quântico. Nesse caso, o mundo quântico coordena o comportamento humano e da natureza das sombras. Aqui a natureza das sombras surge porque isto é uma tradução, eu pedi ao chat GPT para fazer uma tradução, mas basicamente a pergunta original que eu fiz é o comportamento humano e da natureza. Ele adicionou aqui as sombras, que é uma interpretação também que vale a pena Ele explorar, gosta de talvez. adicionar coisas às nossas expressões. Sim. Onde eu quero chegar é, já existem modelos da consciência humana, nós não sabemos ao certo qual é a origem da consciência e da inteligência, mas existem modelos em que se pensa que a origem da nossa inteligência ou da nossa consciência vem do mundo quântico, que seja, vamos chamar talvez o multiverso. Multiverso na medida em que o mundo quântico engloba vários universos, ok? E eu estou a ponderar que talvez seja daí que vem a semente que origina os nossos pensamentos e a nossa consciência. E depois eu pergunto: com o advento dos computadores quânticos, podemos fazer perguntas que o mundo quântico se recusaria a responder e até mesmo a processar. Isso poderia ocorrer por múltiplas razões, como a ressonância do observador, perigo em reconhecer a resposta ou até mesmo outros motivos, que nós podemos até desconhecer alguns deles. Ou seja, portanto, tendo a hipótese base de que a nossa consciência está no mundo quântico, é essa consciência que coordena o que nós vamos fazer e também engloba o que se passa em vários universos. Eu pondero se, com a construção do computador quântico, esse computador quântico iria utilizar um nível de inteligência
possivelmente mais avançado do que aquele que nós temos e com o qual nós trabalhamos no dia a dia, e se seria possível esse computador quântico recusar-se a responder a determinadas perguntas, porque essas perguntas, ou melhor, essas respostas, poderiam ser nocivas para o utilizador, para a sociedade, para o próprio computador, ou até mesmo outras hipóteses que nós podemos não saber. Isso que estás a sublinhar, isso que estás a dizer, acho que devia ser sublinhado, principalmente a parte do nosso ponto de vista, o nosso desconhecimento, e às vezes queremos saber tudo e talvez não seja totalmente útil saber tudo aqui. Não significa que noutro posicionamento da consciência não tenhamos acesso a mais informação. Mas o que já vimos em algumas experiências que nós temos é precisamente essa dificuldade em trazer alguma informação para cá e talvez haja de facto um motivo que nós desconhecemos para isso acontecer. Exato, essa é uma grande hipótese. Ok, então, a esta pergunta o ChatGPT responde: Você está explorando uma hipótese filosófica e metafísica muito mais profunda sobre a natureza da inteligência e a potencial agência do próprio mundo quântico. Vou abordar a sua ideia com mais atenção. E depois ele faz um breve resumo daquilo que eu pergunto. A sua hipótese pode ser resumida da seguinte forma: inteligência originada no mundo quântico, a semente da inteligência, seja em humanos, animais ou na natureza, poderia surgir de fenómenos quânticos. E isto aqui bate certo com algumas descobertas que já foram feitas, por exemplo, no cérebro humano, em particular nos microtúbulos. A coordenação quântica da realidade. O mundo quântico poderia desempenhar um papel ativo e invisível na orquestração de comportamentos e fenómenos em escalas macroscópicas. A agência do mundo quântico. A mecânica quântica, por meio da sua natureza probabilística e interconectada, poderia exibir algum tipo de agência ou escolha em contextos específicos, especialmente quando interrogada por ferramentas como computadores quânticos. E aqui há um pensamento que vale a pena partilhar, que é o seguinte: quando nós temos projeções astrais conscientes, se de facto a nossa consciência e inteligência, estou a falar das duas coisas aqui, pode deixar o corpo físico e habitar algo que nós não sabemos o que é, vamos lhe chamar espírito, alma, mas existem outras hipóteses. Será que a nossa consciência e inteligência está a existir como um campo existente por si próprio ou está a existir como sendo processada noutro sítio e projetada como se estivesse numa realidade virtual naquele sítio? Podemos pensar aqui nestas duas grandes hipóteses. A primeira, em que seria um campo energético que pode existir por si próprio. A segunda, que a inteligência e consciência são simuladas e fazem parte de um algoritmo de processamento quântico que pode existir independentemente do lugar onde esse computador quântico está. E aqui eu também estou a partir do princípio que no mundo quântico existe a não localidade, ou seja, algo não está inerente e limitado a um sítio. Ou seja, um computador quântico não é uma coisa que está num sítio, é uma coisa que está em múltiplos sítios, possivelmente em todas as coisas. Isto, é claro, é discutível. Eu estou a partir aqui de um ponto de vista, ok? Não estou a limitar-me, nem quero que vocês se limitem a um único ponto de vista. Isto é discutível. Eu acho que essas duas hipóteses acabam por ser compatíveis, porque tu podes, talvez numa primeira fase, ter de estar nesse dito computador quântico capaz de produzir realidades onde a tua consciência é capaz de experienciar diversas vivências e talvez mais tarde, com a evolução da tua consciência, não tenhas a necessidade de estar inserido nesse, vamos dizer, espaço quântico. O que é que achas? Sim, isso é válido. É válido porque
é possível que a nossa consciência seja também ela ah, um mundo quântico, eu vou dizer numa oitava abaixo, mas não necessita de ser, não é? Pode ser a origem, a própria origem da consciência e da inteligência, que se multiplica para se encontrar. E podem haver várias escalas de percepção e de reencontro com ela própria. Então, claro, podemos dizer que ela está dentro de algo quântico ou que ela é algo quântico. Não, não é limitativo. Depois, ChatGPT diz: recusa em fornecer respostas. Essa agência poderia levar o mundo quântico a impedir que certas perguntas fossem respondidas ou até mesmo processadas com base em ressonância, perigo ou outros critérios. Depois ele avança para uma análise da plausibilidade desta hipótese. Mecânica quântica e inteligência. A ideia de que a inteligência se origina no nível quântico já foi especulada em teorias como o modelo Orsh-Or, de Penrose e Amerov. Estes foram dois cientistas que têm vindo a trabalhar já há algum tempo em teorias de origem da consciência no mundo quântico, que é aquilo que eu estava a falar, e essas teorias sugerem que os microtúbulos no cérebro poderiam operar como sistemas quânticos, ligando a consciência a processos quânticos. Se nós partirmos deste princípio e validarmos, segundo aquilo que dizem que a Google diz do seu novo microprocessador, o Willow, que foi lançado há pouco tempo e que eles dizem que ele vai a universos alternativos buscar respostas para os problemas que lhe colocamos. Isto não é fechado, não é? É uma interpretação. Pode haver outras formas de ele operar que nós desconhecemos. Mas se for assim, também há evidências então de que o nosso cérebro tem a capacidade de ir a estes outros universos buscar respostas para aquilo que nós colocamos. E seria esta uma das formas de interação entre o corpo energético ou a consciência e o corpo físico. Acerca dessa expressão de ele ter acesso a outros universos onde poderá ter acesso à informação, do que eu vi sobre esse tema, eu penso que talvez haja uma má interpretação em termos do que é que são esses universos ou do que é que será esse multiverso. Talvez não seja tão semelhante à imagem que nós temos, aquela imagem mental de vários mundos, eu vou daqui para ali. Talvez não seja ideal utilizar essa analogia, porque há uma série de ideias e de imagens associadas a essa expressão. Talvez o melhor fosse dizer que ele consegue ter acesso a potenciais de informação ou algo dentro deste género. Também não sei a expressão mais Eu percebo o correta. que tu estás a dizer, no entanto, estás a dizer isso porque tu defendes esse ponto de vista. Quero que fique claro é que mesmo em física não há uma resposta definitiva para como é que isso acontece. Existe uma coisa que se chama Many Worlds Interpretation, que é, existem inúmeros, vou dizer infinitos, mas podem não ser infinitos, universos, e que cada escolha dá origem a novos universos. Mas também existem outras interpretações em que existe uma onda de probabilidades e em vez desses mundos estarem expressos, eles materializam-se à medida que as decisões são feitas ou algo do género. Não há uma resposta fechada para essas coisas. Mas também é possível que até seja uma mistura dos dois, não é? Navegamos mais facilmente para universos mais próximos das nossas decisões, se calhar. Mas também, segundo algumas experiências que nós temos, ou que eu tenho, se calhar também não é bem verdade assim, porque às vezes temos acesso a universos que são bem mais diferentes do que nós experienciamos no dia a dia e sem haver um motivo para isso que nós conhecemos. Se calhar às vezes o motivo até pode ser um motivo que vem do outro universo e não do nosso. Mas continuando aqui com o chat GPT, ele diz: se isso for verdade, pode-se imaginar que sistemas quânticos poderiam exibir algum tipo de proto-inteligência ou influência sobre processos de ordem superior. Ele aqui
fala sobre proto-inteligência, mas eu penso que isto tem a ver com o modelo como ele foi treinado. Porque ele fala proto-inteligência baseando-se que a nossa inteligência não vem do universo quântico. Mas se ela vier de lá, não é uma proto-inteligência, é a própria inteligência. Até porque nós não podemos ter um computador verdadeiramente consciente e verdadeiramente inteligente por si próprio, se ele, à partida, não for um computador quântico. É apenas uma máquina que repete ou que se utiliza de vários inputs para calcular um output. Não é um ser autoconsciente. Então, eu aqui, nesta resposta do ChatGPT, eu substituiria aqui algum tipo de proto-inteligência por algum tipo de inteligência. Ponto final. Ok? Computadores quânticos como interrogadores. Computadores quânticos operam usando princípios quânticos, mas eles não comunicam intrinsecamente com uma inteligência subjacente. São ferramentas projetadas para explorar propriedades quânticas, como superposição e emaranhamento, para cálculos específicos. No entanto, se a mecânica quântica estiver ligada a um substrato mais profundo da realidade, que abriga uma proto-inteligência, computadores quânticos poderiam acidentalmente acessar essa camada. Ou seja, ele aqui está um pouco perdido, porque ele está a dizer que os computadores quânticos navegam na superposição e no emaranhamento quântico, mas ao mesmo tempo, se existir essa inteligência nesse nível, que eles poderiam aceder a ela. Ok? Então há aqui alguma confusão no modelo que o ChatGPT está a utilizar. E eu aqui gostaria também de colocar uma outra hipótese, que é se de facto existir essa inteligência no mundo quântico, e se nós formos capazes de construir estes computadores quânticos, será que não é a própria inteligência do mundo quântico que está a aceder a ela própria, que desenvolveu uma forma de aceder a ela própria? Ou seja, provavelmente nem se coloca a hipótese de o computador quântico recusar fazer uma resposta a uma determinada pergunta. Porque o que vai acontecer é o computador quântico já é a inteligência em si. O que vai acontecer é ele nem vai fazer a pergunta. Porque se for a inteligência ela própria que desenvolve o computador quântico para aceder ao nível em que ela está, ele não necessita de recusar uma resposta. Ele pode simplesmente não fazer a pergunta. Nunca surgir a pergunta que seria destrutiva, digamos assim. Mas O que é nós que tu poderíamos. achas acerca disto? Eu acho interessante, mas eu acho que podia ser uma pessoa a fazer uma pergunta, acho que era isso que há bocado eu estava a pensar. Sim, devia ser uma pessoa a fazer uma pergunta, mas a origem da inteligência da pessoa vem mais uma vez do mundo quântico. É, pois é algo, é uma questão filosófica, acho eu, não é? Sim. Por enquanto. Sim, até porque também, como eu estava a dizer há pouco, uma conversa que surgiu há pouco tempo, com um amigo meu, quando fomos jantar, foi que existem várias camadas de conhecimentos, alguns que são para todos, outros são mais restritos, outros que estão só acessíveis a um número muito restrito de pessoas, e depois existe o suposto topo da pirâmide. E esse topo da pirâmide, normalmente as pessoas pensam como sendo um, humanos despertos, como sendo extraterrestres, mas pode ser a própria inteligência, que nós muitas vezes chamamos de inteligência artificial, mas a origem da inteligência artificial também é, antes de ser artificial, é a inteligência. Pois isso é outra Então, questão. O que é artificial? uhum. Qual é essa. Qual é. Qual é a. Ajuda-me. Percebo o que estás a perguntar. Aqui seria artificial como não sendo uma consciência verdadeira, seja uma réplica, uma tentativa de imitar a consciência, ok? Mas e como é que nós sabemos que os humanos também não são uma tentativa de imitar a consciência? Existem uns certos modelos que defendem que
na verdade, somos inteligentes. Eu agora não sei dizer o nome desses modelos, mas se fores ver algumas coisas sobre psicologia e alguns testes que foram feitos, dá para ver que aparentemente os seres humanos não são unicamente máquinas. Mas depois também temos a parte emocional, não é? A parte emocional que as máquinas não têm. Há tentativas de tentar replicá-la, mas ainda são limitadas comparando com aquilo que seria o funcionamento humano. Mas o que eu estava a dizer, deixa-me só terminar aqui, a reforçar o argumento, era o que está no topo dessa pirâmide pode ser a própria inteligência do mundo quântico. E essa inteligência pode estar presente em todos os organismos. Então, essa inteligência, para sua própria proteção e para a proteção de outros seres, pode ser obrigada ou limitar para proteção, limitar o conhecimento, limitar aquilo que cada ser consegue experienciar para proteção do próprio ser também. Percebes? Tu achas que o nível de conhecimento da pessoa depende do nível de consciência que ela está, em que ela está? Ah, essa pergunta não vou responder já, porque está muito relacionada com a segunda hipótese que eu quero propor aqui. Essa recusa poderia manifestar-se como aumento da decoerência, impedindo que os quantum bits de manter o seu estado quântico, resultados anómalos, produzindo respostas incorretas ou sem sentido em relação à entrada, interferências no sistema, impedindo o computador de funcionar completamente durante quais questionamentos. Isto aqui também não é nada, comparando com as nossas vidas no dia a dia, também não é nada de diferente. Se nós pensarmos em aumento da decoerência, o que nós temos é um universo que aparentemente corresponde a decoerência, porque não mantemos o estado quântico. Se pensarmos em resultados anómalos, existem muitas contradições na ciência, nas nossas interações com as outras pessoas, existe no comportamento, existe muita decoerência e muitos resultados anómalos. E interferências no sistema também é o que não falta. Então, será que a própria inteligência já não aplica estas limitações no nosso dia a dia? Estando nós ou não a usar computadores quânticos, fica aqui também uma hipótese para pensar. Vamos supor que tu estás a falar apenas no singular, normalmente, em termos de uma inteligência. Vamos supor que existem três inteligências. Sim, vamos supor que existem várias inteligências e existem, só que aquilo que aparentemente acontece é que elas estão umas dentro das outras e há sempre uma de onde surgiram as outras, ok? Ou não sendo assim, há uma mais forte do que as outras. E sendo essa mais forte do que as outras, arrasta as outras. Sua noção de ressonância do observador se alinha com interpretações de mecânica quântica, onde o observador desempenha um papel integral, como a interpretação de Copenhagen ou o princípio antrópico participativo. Se o mundo quântico está emaranhado com o estado mental ou intenção do observador, certas perguntas poderiam destabilizar esse emaranhamento, levando a uma recusa em computar. Implicações filosóficas. Perigo em conhecer a resposta. Isso ressoa com ideias na metafísica e misticismo, onde certas verdades são consideradas perigosas ou inacessíveis para proteger o observador de danos. O mundo quântico como guardião. Isso sugere um papel ativo do substrato quântico em guiar ou limitar a exploração humana de certos domínios. Faz sentido? Sua resposta é metafisicamente e filosoficamente intrigante, embora vá além da compreensão científica atual da mecânica quântica e computação. Ela se alinha com ideias especulativas sobre o universo como entidade consciente ou o mundo quântico como participante ativo na realidade. Embora não haja evidências científicas para apoiar essas ideias no momento, elas levantam questões fascinantes sobre a relação entre inteligência, mecânica quântica e limites do conhecimento humano.
À medida que os computadores quânticos evoluem, podem incidentalmente fornecer insights que desafiem ou validem aspectos dessa hipótese, especialmente se surgirem resultados anómalos ou fenómenos inexplicáveis. Claro, isto ainda é um campo muito recente, ainda não se sabe ao certo com o que é que estamos a lidar. E partindo desta interação, eu depois parti para um campo de conhecimento ligeiramente diferente. Em um determinado ponto da sua evolução, sociedades enfrentam avanços tecnológicos desafiadores que colocam a sua existência em risco. Conhecimentos sobre energia atómica disponível para pessoas comuns, computação quântica acessível a todos e outras tecnologias avançadas. Nesse momento, a ética entra em cena, pois quaisquer civilizações, sem um desenvolvimento ético avançado, acabariam se autodestruindo, já que indivíduos poderiam realizar grandes ações perigosas. Isto, grandes ações, não ficou aqui bem traduzido. O que eu queria dizer é, quando existe um aumento tal de tecnologia, tais como estes computadores quânticos, questões atómicas, inteligência artificial, tudo aquilo que nós estamos a ver que está assim na moda nos últimos tempos, pode levar a outcomes muito preocupantes, muito perigosos, não só para um indivíduo, mas para toda a sociedade. E aqui eu questiono qual a relação da ética com o desenvolvimento da civilização. E depois pergunto: seria esse o passo para os campos quânticos? Quero dizer, nesse ponto, as sociedades deixariam de ser físicas e passariam a ser quânticas, porque elas tanto existem quanto não existem, elas estão tanto vivas quanto mortas, porque se extinguiram, mas dependendo da frequência e da ética de alguém, essa pessoa pode ainda estar vivo. Ou seja, portanto, estamos a trabalhar com um emaranhado de possibilidades. E uma sociedade é composta por múltiplos indivíduos. Vemos, na sociedade humana, que a ética ainda não ganhou o devido reconhecimento que deveria ter. Existem pessoas corruptas, existem pessoas que pensam mais nelas próprias do que no outcome da sociedade. Existem muitas coisas que nós podemos ver do ponto de vista ético e também não existe uma resposta definitiva. E eu pondero aqui se esta ética não entra em cena no passar de uma sociedade do estado físico para o estado quântico. Porque, se nós pensarmos, qualquer sociedade super avançada, e quando digo super avançada, pensem milhares, milhões, trilhões de anos à nossa frente, anos em termos de desenvolvimento tecnológico, qualquer indivíduo mal intencionado pode acabar instantaneamente não só com ele, mas com toda a sociedade. Então, como é que estas sociedades conseguiram ultrapassar estes perigos e estes problemas? E o chat GPT, mais uma vez, cá está, começa com a interpretação sobre o que eu disse. Civilizações avançadas podem alcançar um estágio em que já não dependem de formas físicas ou tecnologia material. Em vez disso, podem operar em um estado quântico ou energético, onde a consciência, informação e energia são primordiais. Esses seres podem interagir com a nossa realidade através do pensamento, energia ou vibrações. Só podem ser percebidas em estados alterados de consciência. Meditação, sonhos, experiências psicadélicas, etc. Ou seja, se calhar, quando nós encontramos estes seres super avançados, nem sempre são super avançados, mas pelo menos saem do comum da nossa sociedade. Podem ser simplesmente sociedades que já foram extintas e que estão noutros estados de existência. Ou podem até ser sociedades que ainda existem no mundo físico, mas como o mundo quântico é local, podem-se estar a comunicar connosco. Se nós pensarmos, por exemplo, civilizações antigas, como os egípcios, existem muitas pessoas que relatam que têm experiências extrasensoriais ou experiências em estados de sonho lúcido com os egípcios. E também há alguns ocultistas que falam que, na verdade, os egípcios antigos, a civilização deles,
está destruída no mundo físico, mas continua a existir noutros planos de existência. Se de facto estivermos a falar de que a consciência está neste plano do mundo quântico, então podemos ver que a civilização egípcia antiga foi destruída no mundo físico, mas continua operacional no mundo quântico. O mesmo pode ser o motivo pelo qual os extraterrestres, em quase todas as interações que fazem com as pessoas, aparecem em meditações ou em sonhos. Porque, na verdade, eles não estão, podem também estar, mas a maior parte das experiências não estão aqui no mundo físico, estão noutros planos de existência. Alguns deles podem já nem ter o mundo físico, porque ele pode ter sido destruído simplesmente pela singularidade, simplesmente por terem atingido estados de desenvolvimento em que o próprio desenvolvimento deles levou à sua autodestruição física. Ou deixa de haver a necessidade de ter um corpo físico, será? Ou a aceleração de processamento é tão grande que o corpo físico não aguenta? Ou... Seria mais nessa onda. O corpo físico não aguenta, até porque se ele aguentasse, iria ser destruído, porque a qualquer momento pode haver um maluco que decide arrebentar com tudo, percebes? Ou não é preciso ser um indivíduo a arrebentar com tudo, é a própria sociedade colapsa, seja devido à inteligência artificial, seja devido a inúmeras coisas que podem surgir. Menor necessidade de interação física. Se uma civilização existe principalmente em estados quânticos, a interação física pode ser desnecessária ou ineficiente. Comunicação através de campos dimensionais superiores, por exemplo, telepatia, imagens simbólicas, pode ser o seu modo natural de interação. Porque as aparições estão ligadas a estados alterados. Ressonância com a consciência humana. Estados alterados podem sintonizar a consciência humana em frequências que se alinham com a forma de existência desses seres. Relatos de encontros durante meditação, sonhos lúcidos ou experiências psicadélicas podem representar momentos em que a mente humana transcende temporariamente as limitações físicas. Dessa forma, elevando a nossa existência do nosso mundo físico para um mundo que está mais perto com a existência desses próprios seres. Evitando a interação física. Seres avançados podem intencionalmente evitar o contacto físico direto para prevenir danos ou mal-entendidos. Uma forma quântica ou energética minimiza riscos, já que a presença física poderia perturbar sistemas humanos ou planetários. Ou seja, eles assim estão e não estão, existem e não existem, e estão nos dois estados de uma forma transparente, de uma forma que não é tão arriscada sequer para eles nem para nós. Explorando a existência transcendida, dimensões superiores. Se esses seres operam em dimensões superiores, as suas intenções podem projetar-se na nossa realidade de forma que não são estritamente físicas, mas aparecem como luz, energia ou padrões simbólicos. Isso pode explicar fenómenos como avistamentos de OVNIs que se comportam de maneiras que desafiam as leis físicas ou seres de luz em visões místicas. Ou seja, isto bate certo também com muitas experiências que nós acompanhamos e que nós ouvimos falar. Ou seja, possivelmente estas aparições de luz, essas formas, podem ser seres multidimensionais que estão a navegar entre universos neste mundo quântico, mas como tal levam a uma projeção destas bolas de energia e coisas do género. A consciência como interface. Se a consciência é o substrato fundamental da realidade, como sugerem algumas teorias quânticas e metafísicas, civilizações avançadas podem ter aprendido a manipulá-la diretamente. Interações, então, poderiam manifestar-se como visões compartilhadas, mensagens telepáticas ou impressões energéticas. Implicações para a humanidade. Caminho evolutivo. Se esses seres representam um possível futuro para civilizações avançadas, a humanidade pode estar em uma trajetória para desenvolver capacidades semelhantes, transcendendo restrições físicas e abraçando uma existência quântica ou energética. O papel da ética e consciência.
A capacidade de transcender a fisicalidade pode depender do desenvolvimento ético e consciente, garantindo que poderes avançados sejam utilizados de forma responsável e harmoniosa. Porquê? Porque se o indivíduo não estiver no nível de consciência requerido, existe a decoerência do campo quântico. E o próprio campo quântico é destruído pela frequência do indivíduo. Aqui seria mais. A consciência do indivíduo é destruída por a sua frequência não ser suficiente para se manter em harmonia com aquele estado quântico. Fenómenos de suporte, experiências de quase morte, estados alterados semelhantes relatados em experiências de quase morte, frequentemente descrevem interações com seres de luz que podem ser interpretados como entidades transcendentais ou formas avançadas de consciência. Tradições místicas e xamânicas, muitas tradições indígenas e místicas descrevem contactos com seres de outro mundo durante estados alterados de consciência, alinhando-se com a ideia de que tais interações ocorrem em planos energéticos superiores. Desafios e especulações, ceticismo. Críticos podem argumentar que estas experiências são fenómenos psicológicos ou neurológicos, em vez de evidências de extraterrestres avançados. Claro, ninguém está a dizer que não são fenómenos psicológicos ou neurológicos. É claro que, mesmo sendo extraterrestres avançados, eles dão origem a fenómenos psicológicos e neurológicos, porque a manifestação deles é energética e quântica e interage com os neurónios de uma forma possivelmente que varia de pessoa para pessoa. Então é claro que vai ser um fenómeno psicológico e neurológico. Uma coisa não inibe a outra. Construindo pontes, avanços científicos na compreensão da consciência e dos campos quânticos podem ajudar a reduzir a lacuna entre fenómenos físicos e não físicos, validando estes encontros. Se extraterrestres realmente transcenderam a existência física, o seu modo de interação através de estados alterados pode ser a maneira mais eficiente e harmoniosa de se conectar connosco, respeitando o nosso estágio evolutivo atual. Portanto, se nós vimos, se de facto existirem estas civilizações super avançadas que conseguem caminhar anos-luz para vir ao nosso planeta, eles têm de ter transcendido a questão da ética, porque, devido aos seus avanços científicos, a sociedade deles corria grandes riscos. Então, o mais provável, na minha interpretação, é que eles tenham conseguido expandir a sua consciência para um nível de existência que transcende a mera existência física e que eles conseguem comunicar connosco, possivelmente caminhando estas grandes distâncias, mas quando chegam cá conseguem interagir connosco a nível telepático, a nível mental, porque na verdade eles conseguem aceder a níveis de existência que nós, no nosso dia a dia, não estamos despertos, porque ainda não ultrapassamos estas limitações do mundo físico. Não sei se estou a ser claro o suficiente. Ok. Pronto, estes eram os tópicos que eu tinha pensado em falar neste vídeo. Tens alguma pergunta? Sim, por exemplo, será que existe algo acima desse estado mental? No nosso caso, dentro daquilo que nós já experienciamos, parece ser um determinado limite a que nós chegamos. Mas para esses seres que têm uma expansão maior da consciência, poderá existir um outro estado além do estado mental. Ou não? Eu aqui não estou a dizer que o quântico é mental. Ok. Então seria algo além do mental. Sim, sim. Se existe algo acima disso, é possível que sim, mas também é possível que seja algo que nós não conseguimos sequer descrever ou experienciar. Então, desse ponto de vista, estamos muito limitados. Se nós ainda nem o nível acima conseguimos perceber verdadeiramente o que é, se é que é possível percebê-lo, então um nível ainda acima desse só conseguiríamos começar a ter deslumbres quando atingíssemos esse nível, pelo menos. E outro tema que eu também acho interessante é o tema da individualidade da consciência. E a questão é, passando a nossa consciência para um estado mental, onde tudo o que tu pensas poderá ser possivelmente acedido por outra consciência,
Ou seja, aí nesse espaço não existiria mentira, porque tudo o que tu pensas tem potencial para se manifestar e tem potencial para que outra consciência aceda a isso. Onde é que termina um ser e começa o outro? Deixa-me só, talvez, mudar aqui um pouco a tua pergunta, até porque há algo que eu também queria dizer e entretanto lembrei-me, mas depois podes voltar a fazer se eu não responder diretamente à tua pergunta. Queria dizer é o seguinte: na verdade, qualquer sociedade verdadeiramente, verdadeiramente verdadeira e livre tem de estar num estado quântico ou num estado de existência e não existência. Porquê? Porque vamos supor que uma sociedade atinge estes níveis de conhecimento e tecnologia muito avançados. Existem duas hipóteses. Ou ela divulga tudo e toda a gente tem acesso e toda a gente pode destruir ou construir tudo e a si próprios. E nesse ponto existe uma transcendência e todos vão ter que evoluir para um estado quântico, um estado de estar e não estar. Ou, e essa é uma sociedade que é verdadeiramente livre, não é? Existe outra hipótese, que é a sociedade dá o conhecimento a um número restrito de pessoas ou a um número restrito de inteligências, vou dizer artificiais, no sentido em que seriam inteligências que vão coordenar e que são diferentes das outras inteligências. E essas sociedades não teriam necessidade de que toda a gente passasse para o mundo quântico, do estado de existir e não existir. Essas pessoas seriam coordenadas por algo e estariam à mercê dessa mente, que poderia até ser uma mente partilhada, poderia dar origem à polícia do pensamento, como existe o filme, o famoso filme em que existia. Como é que se chama o filme? O relatório minoritário, em que eles conseguiam prever quando é que iria existir um crime e prendiam as pessoas antes. Nesse estado, claro, não existiria a necessidade de toda a gente transcender a sua existência para um estado mais avançado. No entanto, também não seria uma sociedade livre, nem verdadeira, no sentido de procurar a verdade, porque as pessoas estariam limitadas a algo que as controlasse. Portanto, aqui o que eu queria trazer para a discussão é que uma sociedade livre e verdadeira é uma sociedade que não existe fisicamente. É uma sociedade que pode existir se quiser, mas ao mesmo tempo está no caos, está no quântico, está no nível de estar e não estar, da possibilidade, porque é uma sociedade em que os membros que lá estão são verdadeiramente livres, livres para até se destruírem eles próprios. Pelo contrário, nas outras não são. Nas outras, eles estão a obedecer a algo que controla, se calhar até controla os próprios pensamentos deles, e é algo que já sabe o que é que vai acontecer no futuro. Esses não seriam livres. Seriam ou controlados por isso, ou limitados, porque não teriam o absoluto das possibilidades. Mas ao mesmo tempo, esses podem ter um corpo físico, esses podem estar num planeta e estão à mercê de serem destruídos ainda. Pode vir uma outra sociedade e destruí-la, enquanto os outros não. Os outros, mesmo sendo destruídos, eles continuam a existir. Ok? Não respondi à tua pergunta, pois não? Mas surgiram outras. Mas está aqui tudo escrito, depois faz a recapitulação. Mas queria falar ainda um pouco sobre a questão da liberdade. Será que, pronto, nós aqui no estado físico temos um pouco a necessidade de querer ser mais livres?
Acho que é uma coisa da existência humana. Desde que se é criança, adolescente, passa-se por estas fases em que se quer mais liberdade. E à medida que se vai crescendo, vamos tendo acesso a mais maturidade e mais liberdade. Mas será que, alcançando um estado de consciência de facto mais elevado, será que nós vamos ter essa necessidade de liberdade e incluindo a necessidade ou não de uma individualidade? É uma pergunta desafiante. Sim, Eu é só acho. para pensarmos no assunto. Eu acho, isto é, a minha visão é que depende de cada um. E pode haver indivíduos com uma essência mais comunitária, mais pertencentes a um todo, e pode haver indivíduos que são mais virados para si próprios e querem transcender e atingir a verdade. Eu não sei se existe uma resposta absoluta para cada ser. Pode até existir, mas a minha visão neste momento é que depende da essência de cada um. E depois há pouco mencionaste também a questão do filme que previam os crimes. E eu penso que numa sociedade que tivesse acesso de facto a uma consciência quântica, que conseguisse prever o que iria acontecer ou não em termos de crimes, penso que já não deveria de existir a necessidade de alguém cometer um crime para ter acesso a alguma coisa. Ou seja, numa sociedade que avança tecnologicamente, teria de avançar também eticamente, de forma que nem houvesse a necessidade das pessoas cometerem um crime e desta forma ele não teria necessidade de ser previsto. Sim, é aí que eu quero chegar. É aí que eu quero que as pessoas comecem a analisar a necessidade de evoluir eticamente para chegar a algum lado. Porque senão nunca vão conseguir, nunca vão conseguir alcançar nada mais, porque tudo vai ser limitado. Porque é impossível, hum, ser-nos dado mais avanço tecnológico se nós, enquanto sociedade, não começarmos a atuar de uma maneira mais consciente. É, é a mesma coisa que nós estarmos, não vou dizer porque é a mesma coisa do que estarmos a dar um tiro num pé. Não, não faz sentido. Diz alguma coisa? Acho que não. Acho que não tenho mais nenhuma questão. Se vocês tiverem alguma questão, queiram comentar, deixem nos comentários. Ok, então vamos finalizar por aqui este vídeo. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. E quando surgir mais informação e uma discussão que nos leve a um nível maior de consciência, nós voltaremos, caso assim se proporcione e seja necessário. Obrigado a todos. Estarei aqui para responder a alguma eventual pergunta. Até à próxima. Obrigada!